Queridos, quando nós trabalhamos uma temática que enfatiza o verdadeiro sentido da Páscoa, subentende-se que existe um sentido não tão verdadeiro, subentende-se que existe um sentido falso, subentende-se que existe um sentido que de fato não é aquele que devemos seguir. E à guisa de introdução, poderíamos estar perguntando: qual o verdadeiro sentido da Páscoa? Cada um de nós tem a certeza dentro do seu coração, e estamos cansados de saber, que a Páscoa não tem nada a ver com um coelhinho. Um coelhinho que bota ovos. Tal simbolismo, ele veio de épocas atrás, estava relacionado com a fertilidade. A fertilidade e a capacidade de reprodução de maneira rápida. O coelho, ele tem essa capacidade. O coelho é bem ágil, o coelho é bem veloz, o coelho é bem rápido. Já por outro lado, existe uma linha de pensamento que segue uma tradição germânica, uma tradição alemã, que diz que os alemães, eles comemoravam o término do inverno e o começo da primavera. Por quê? Porque durante o inverno era muito frio. As árvores, elas praticamente perdiam todas as suas folhas. Chegavam algumas até a morrer. E outras ficavam próximas a isso. E com a chegada da primavera, o gelo ia caindo e aquelas árvores, elas iam renascendo. Os cristãos, depois de alguma época, apropriaram-se desse conhecimento e simbolizavam, através do ovo vazio, o túmulo de Cristo, ao qual foi o túmulo de Cristo, ao qual estava vazio, quando as mulheres chegavam lá pela manhã. E aí pintava-se aqueles ovos em sinônimo de alegria, cores vibrantes, cores alegres. E aí esse contexto e esse conceito vem sendo passado de geração em geração. Mas de fato, de onde vem esse nome Páscoa? A primeira vez que nós encontramos esse termo na Bíblia está em Êxodo capítulo 12 e o versículo 43. Esse termo significa passagem. Esse termo significa passar do ponto A para o ponto B, transitar. E aí, quando nós vemos o texto de Êxodo, a partir do capítulo 12 em diante, nós vamos ver que o anjo da morte, ele passou pela casa dos hebreus, porque ali estava nos umbrais da porta o sangue do cordeiro. Porém, essa passagem pelo povo hebreu atingiu em cheio os primogênitos do povo egípcio. E o faraó, muito triste, permite que o povo saia do Egito e vá em liberdade para a terra que Deus tinha mostrado a cada um deles. Então, a Páscoa, ela significa a passagem. Essa Páscoa, essa passagem, ela foi revivida anos após com o nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele passa da vida, ou melhor, da morte para a vida. E a Páscoa, ela é uma data que é
basilar, ela é primária para cada nós cristãos. Paulo, em 1 Coríntios 15, versículo 14, ele afirma que se Cristo ele não ressuscitou, é vã a nossa fé. Se o Cristo ele não fez a Páscoa, ele não fez a passagem da vida, da morte para a vida, tudo que nós estamos fazendo aqui é vão. Porém, se crermos que Cristo ressuscitou, precisamos também fazer nos nossos dia a dia essas passagens. Precisamos fazer a nossa Páscoa. Queridos, compreender que o sentido da Páscoa é passagem é bem interessante. E nesse domingo, como eu falei, nós iniciamos essa mensagem pela manhã e estamos dando continuidade agora pela noite, vendo textos onde esta passagem, onde esta Páscoa, ela tem sido vivida, ela tem sido colocada em prática. E através desses textos, nós vamos aprender ou reafirmar aquilo que já aprendemos e começar a viver esta passagem, começar a viver essa Páscoa. Amém? Tudo isso eu falei já pela manhã. Estou apenas passando de maneira introdutória para os amados que não estavam aqui pela manhã. A primeira menção, o primeiro texto que nós vimos pela manhã, que falava da Páscoa, que falava da passagem, se encontrava de fato no livro de Êxodo, no capítulo 14 e no versículo 22, onde lá lemos que diz o seguinte: e o povo de Israel atravessou pelo meio do mar, caminhando em terra seca, com uma parede de água de cada lado. É interessante que a passagem que foi feita aqui pelo povo hebreu foi da prisão para a libertação, da escravidão para a alforria, daquele momento que lhe aprisionava para um momento que lhe trouxe alegria, gozo e paz. E a reflexão que nos fica é: onde estamos sendo aprisionados? O que é que nos tem prendido? O que é que tem feito que venhamos a ser infrutíferos? E através desta reflexão, nós precisamos viver a Páscoa, entendendo que não é só neste momento, e sim diariamente. O segundo texto que vimos se encontra lá em Lucas, do capítulo 10 até o versículo 33, que diz o seguinte: e Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó, quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas e espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. E um levita fazia o mesmo caminho. E viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano, e ao ver o homem, teve compaixão dele. Se o primeiro ponto nós vimos que a passagem que é necessário ser vivida por cada um de nós vai da prisão à libertação, o segundo ponto vai da indiferença à empatia. O segundo ponto, ele vai do desdém ao se importar. O segundo ponto, ele vai do o que é que eu tenho a ver para o que é que eu posso fazer para ajudar. Ele vai do eu já faço o suficiente para o que é que eu posso fazer mais.
O segundo ponto, ele traz como reflexão para cada um de nós, que por vezes fazemos aquilo que achamos que devemos fazer, e o texto da Bíblia afirma que quando nós fizermos apenas o que for pedido, nos consideremos servos inúteis, porque apenas fazemos o que o Senhor manda. E a Páscoa que precisa ser vivida por nós, passa da prisão para a libertação, e passa da indiferença para a empatia. Aquelas pessoas que estavam ali, religiosos, passaram distante daquele homem. Mas uma pessoa que era tido como alguém segregado, era tido como alguém que não era útil para a sociedade, teve empatia, teve compaixão, teve zelo, e ali se pôs de joelho, levantou aquela pessoa, colocou sobre o seu animal, transitou com ele, pagou a sua estadia, o seu tratamento médico. Amados, esta Páscoa também precisa ser vivido por mim e por você. A Páscoa que vai da prisão para a libertação. A Páscoa que vai da indiferença para a empatia. Porém, o terceiro ponto se encontra em dois textos. O primeiro em Lucas, capítulo 23, versículo 34. O segundo em Atos, capítulo 7, versículo 60. Os textos eles são semelhantes, porque o segundo ele imita o primeiro. O primeiro texto foi o do nosso Senhor Jesus Cristo, pregado na cruz do Calvário, onde ele olha para os seus algozes e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O segundo texto é de um homem chamado Estevão, que ao ser apedrejado, ele olha para o céu e afirma que está vendo o Deus Todo-Poderoso e o nosso Senhor Jesus Cristo ao lado dele, e afirma que não seja colocado nenhum pecado nas costas daqueles que estavam o apedrejando. Essas mensagens, elas simbolizam uma passagem, a passagem do ódio para o perdão, a passagem da amargura para de fato eu liberar aquilo que está preso por muitas vezes dentro de mim e dentro de você. Um pedido de desculpa, um pedido de perdão, uma liberação de desculpa e de perdão. E a pergunta que eu fiz inicialmente pela manhã foi: quem dessas pessoas foi o afligido? Aquele que recebeu a pedrada e foi crucificado, ou aquele que deu a pedrada e o crucificou? Qual dessas duas pessoas foram afligidas? O crucificado e o que levou a pedrada, sim ou não? E quem foi que perdoou? Eles. Quem foi que teve a ação? Eles. É importante essa passagem nas nossas vidas, essa passagem do ponto A para o ponto B, essa Páscoa que por vezes eu digo, eu não abro nem por 100. Se fulano quiser, eu quero, mas se fulano não quiser, o problema é dele. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo e a pessoa que replicou o ensinamento dele, afirma que eu preciso estar indo lá. Esses 3 primeiros pontos foram listados de maneira mais intensificada pela parte da manhã. Quem quiser assistir o culto pela manhã está aí nas redes sociais, e os amados podem assistir em suas casas, fazendo as suas anotações, os seus devocionais e aplicando no seu coração a palavra que Deus tem para cada um de nós. Amados, nós vamos continuar partindo do ponto de número 4 até o ponto de número 7. E vamos continuar vendo textos que falam sobre passagens. E o meu desejo é que tanto a mim quanto você, que nós possamos estar guardando, retendo, estocando
isso nos nossos corações, porque vai ser isso que vai nos livrar ou nos ajudar quando estivermos lá fora, enfrentando este mundo que jaz do maligno. Tudo que você ouve e tudo que você aprende neste lugar, uma hora ou outra, você vai colocar em prática. Se você tiver aprendido bem, quando você chegar na prática, você vai se sair bem. Se você apenas tiver entrado por um ouvido e saído pelo outro, na hora da bronca, você talvez não vá sair tão bem. Amados, o ponto 4, nós vamos ver um texto bastante conhecido, que está lá no Salmo 126, do versículo 1 e o versículo 2, que diz o seguinte: quando o Senhor trouxe de volta os cativos a Sião, foi como um sonho para nós. Então a nossa boca encheu-se de riso, e a nossa língua de cânticos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez grandiosas maravilhas por esse povo. Queridos, a passagem que nós estamos vendo aqui, a Páscoa que foi feita por esse povo, foi passar da tristeza para a alegria, do choro para o sorriso, da amargura para a felicidade, daquele momento em que eu olho e digo não tem mais solução, para um momento que eu olho e digo foi Deus que fez todas essas coisas. O texto ele retrata aqui o cativeiro babilônico, o cativeiro que fez com que o povo de Jerusalém, o povo de Deus, o povo das tribos que ali estavam, eles fossem levados para uma terra estrangeira, afastado dos seus pais, afastado dos seus entes queridos, e ali eles tiveram que por vezes trabalhar de maneira forçada, eles tiveram que por vezes se relacionar com pessoas que eles não queriam, e talvez em seu coração muitos deles estiveram tristes. No nosso coração, dia assim, e talvez outro também, nos bate uma tristeza, nos bate uma angústia, nos bate um medo, nos bate uma incerteza. Amados, enquanto nós vivermos aqui na terra, nós vamos viver um misto de segurança e insegurança, um misto de medo e coragem. Enquanto estivermos aqui na terra, nós iremos imaginar, e amanhã como será? Mas para nós que cremos na palavra de Deus, sabemos que o choro ele dura ou várias noites, mas a alegria vem. Isso é interessante porque por vezes nós esquecemos tais situações e vemos o mundo com uma ótica deturpada, em que só vemos desgraça, em que só vemos coisas ruins, em que não conseguimos enxergar esperança, não conseguimos olhar para as pessoas e ver algo bom. Eu já olho para alguém e já vou discriminando-a, eu já olho para alguém e vou atribuindo características que eu nem sei que existam nela. Por quê? Porque por vezes o meu coração está triste, porque o meu coração por vezes está machucado, e ao invés de eu buscar a alegria, eu me afundo cada dia mais nessa tristeza, eu me afundo cada dia mais nessa melancolia, eu me afundo cada dia mais em um ambiente em que só vai me trazer dor, choro e dificuldade. Amados, a Páscoa que eu e você precisamos viver de maneira diária é passar da tristeza para a alegria. E a alegria não significa ausência de problemas.
A alegria é saber que mesmo em meio aos problemas, Cristo, aquele que não está morto e sim vivo, está conosco. Cristo, aquele que nós estamos celebrando a sua ressurreição. Que alegria aquelas mulheres tiveram quando entraram ali, chegando próximo àquele túmulo, e viram ali aquele túmulo vazio, e elas não sabiam se choravam, se sorriam, se iriam para as autoridades requerer o corpo de Cristo. E aí chega um anjo e tranquiliza elas. Sempre nos momentos de tristeza, Deus vai enviar pessoas para trabalhar na sua vida, para que a sua alegria ela seja restaurada. Mas eu e você precisamos identificar esta Páscoa e fazer esta passagem. Da mesma forma que passamos da indiferença para a empatia, da prisão para a libertação, do ódio para o perdão, precisamos viver esta passagem da tristeza para a alegria. O seu mundo, ele não é turvo. Por vezes, o seu óculos é que pode estar embaçado, mas isso tem solução. O Espírito Santo te dá um lencinho maravilhoso, chamado Palavra de Deus. Através desse lencinho, Ele usa pessoas para limpar esse seu óculos, e você consiga enxergar as coisas boas que nós temos. Por vezes, hoje pela manhã, tivemos um dia ensolarado. Não foi assim? Foi um dia chuvoso. E muitas vezes nós olhamos para esse dia e digo, poxa, programei uma prainha, mas não vai dar para sair. Eu só tinha esse dia, só tinha hoje, e aconteceu um negócio desse. Poxa, mas eu não consigo olhar o outro lado. Eu não consigo olhar que talvez tinha alguém orando para que aquela chuva caísse, que talvez não tinha água dentro de casa, talvez não tinha água para irrigar o seu plantio. Amados, precisamos passar da tristeza para fique alegre, meu irmão, fique alegre. O Senhor Jesus Cristo, Ele disse que o reino de Deus é justiça, paz e o quê? Alegria. Mas por vezes o povo de Deus é um povo sisudo, é um povo carrancudo, é um povo que por vezes não sorri, é um povo que às vezes imagina que o sorriso é pecado. Não, se alegre, seja feliz, porque Cristo lhe chamou para estar em paz e ter alegria. Lembre-se, alegria não é falta de problema. Alegria é saber que em meio aos problemas você não está só. Cristo está com você. Queridos, quando nós vamos um pouco adiante no ponto 5, nós vamos ler o texto de Lucas, capítulo 15, versos 18 e 19, que também nos mostra uma passagem, uma Páscoa. Diz o texto: vou retornar à casa de meu pai e dizer, Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como um de seus empregados. Queridos, a Páscoa que vemos nesse texto, a passagem que encontramos nesse texto, ela vai do orgulho para a humildade. Ela vai do ego inflado para o baixar a cabeça e por vezes reconhecer o erro. Este filho, em determinado momento da sua trajetória de vida, ele ousou
a matar o seu pai. Não com ações, mas com palavras. Porque na cultura em que este texto estava inserido, e até nos dias atuais, herança só se tem quando alguém morre. E aquele jovem, ele chega para o seu pai e diz: eu quero a minha parte da herança, eu quero o que é meu, eu quero o que é meu por direito, porque eu sou seu filho. E o pai olha para ele, diz: está certo, é o que você quer? Tome. Muitas vezes acontece isso conosco. Chegamos a Deus e dizemos: eu quero desse jeito, eu não abro, vai ser dessa forma. E Deus faz: tá bom, meu filho, você é corajoso, é essa forma que vai ser. E é interessante que o filho, ele pega tudo aquilo que ele achava que iria lhe trazer paz, alegria, gozo e satisfação, talvez na mente dele eterna, e sai. E o texto diz que ele gasta de maneira dissolúvel, ele gasta de uma maneira que não coube nas suas mãos, e desceu por entre os seus dedos. Sabe aquela ideia quando nós colocamos a mão dentro de um balde com água? Se nós não juntarmos os nossos dedos, a água ela vai ficar na nossa mão, ela vai se dissipar. Aquele dinheiro que aparentemente foi muito, porque o homem tinha muitos trabalhadores, o homem tinha muitas posses, ele acabou. E muitas vezes, quando o nosso orgulho é maior do que a vontade de Deus, nós passamos períodos bons, nós passamos períodos agradáveis, nós passamos períodos bacanas, mas depois de um tempo, tudo aquilo que foi conquistado através do orgulho passa. E aquele jovem, no lugar onde ele estava, em uma pocilga, onde os porcos, eles comiam, e ele não tinha direito nem de comer aquilo que o porco estava comendo. Ele tinha que pegar escondido, ele tinha que pegar os restos, ele tinha que pegar o que sobrava. Amados, mas naquele momento, ele fez a sua Páscoa. Naquele momento, ele viveu a verdadeira Páscoa. Naquele momento, ele fez a passagem talvez mais difícil da vida dele, que foi reconhecer que errou, que foi reconhecer que estava enganado, que foi reconhecer que o que ele imaginava que estava certo, não era, e o que de fato o seu pai, o Deus Todo-Poderoso, tinha trilhado para ele, era o correto. Porém ele não ficou lá, achando que para ele não haveria mais solução. Ele viveu a Páscoa, olhando para o céu e dizendo: Deus, eu vou retornar para a casa do meu pai. Deus, eu vou voltar para a casa do meu pai. Deus, eu vou reconhecer tudo que eu tenho feito de errado na minha vida, com a minha maneira orgulhosa, altruísta de ser. Eu irei voltar. E quando eu chegar no meu pai, eu não vou chegar de salto alto, eu vou chegar pianinho. Eu vou chegar com a cabeça baixa. Eu vou chegar falando manso, sorrateiro, suave. E não vou pedir para que seja reavida a minha condição de filho. Eu quero apenas que ele me dê um lugar como seu trabalhador. Eu quero apenas que ele me aceite dentro daquele lar, porque da forma que eu estou eu não consigo mais viver.
E é extraordinário, queridos, porque a palavra de Deus diz que o nosso Senhor, Ele vai fazer infinitamente mais daquilo que pedimos e daquilo que pensamos. E quando aquele filho, ele retorna, fazendo a sua passagem do orgulho para a humildade, o pai não espera nem ele chegar. O pai sai em direção a ele, feliz, contente, alegre, satisfeito, porque aquele filho, ele estava morto, e ele fez a passagem, ele fez a Páscoa, ele passou da morte para a vida. E aquele filho, ele recebeu do pai aquilo que ele não imaginava: um anel no seu dedo, sandália nos seus pés, e uma festa extraordinária. Amados, cada vez que nós fazemos essa passagem, cada vez que nós vivemos essa Páscoa, cada vez que nós adentramos e colocamos dentro do nosso peito que é necessário viver aquilo que Cristo tem designado para cada um de nós, Ele prepara anel para os nossos dedos, sandália para os nossos pés e um banquete maravilhoso. Mas para isso, nós precisamos colocar em prática. É fácil? Não é. É difícil. Todos os dias, existe uma música que diz que todos os dias o pecado, ele nos chama. Todos os dias as tentações, elas nos chamam. Mas eu e você temos essa escolha de fazer essa passagem e de escolher Deus, escolher ser amigo de Deus, escolher Ele, não um dia por mês, não 4 domingos por semana, e sim diariamente, fazendo a Páscoa todos os dias. Queridos, chegamos no ponto 6, que é bem interessante, traz um pouco de semelhança ao ponto 5, e tem um texto bem conhecido, está lá em Mateus capítulo 6, e no verso de número 33, que afirma: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e assim, fazendo isso, por conta disso, as demais coisas vos serão acrescentadas. A passagem que é feita desse texto, a Páscoa que é vivida, é eu sair do egocentrismo para viver o teocentrismo. É eu tirar o eu, de fato, como primeira pessoa do singular, do presente indicativo, e colocar o Deus como primeira pessoa da minha vida. Queridos, isso é muito interessante, porque dia após dia somos instigados a colocar o eu à frente do Deus. É interessante que uma tese, ela foi levantada. Uma tese, ela foi levantada para Deus. E por vezes essa tese, ela infelizmente é vivida. Existiu um momento na história em que foi dito por alguém: pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Quem levantou essa tese?
Quem disse tais palavras? Pele por pele, tudo que o homem tem, ele dará pela sua vida. Tudo que o homem tem, ele não dará para o Senhor, ele vai dar por ele mesmo. Tudo que o homem tem, quando a chapa esquentar, ele não vai correr para você, ele vai correr para a força que ele tem em suas mãos, ele vai correr para a habilidade que ele tem em resolver problemas. Sabe quem disse isso? Satanás, quando estava de frente a Deus, e quando Deus apresentou a ele o seu servo Jó, um homem que era íntegro, um homem que era reto, um homem que se desviava do mal e temia a Deus. E no primeiro momento, Satanás é permitido a tocar na família, a tocar nos bens, mas Jó continua de maneira íntegra. E no capítulo 2 desse livro, o livro de Jó, Satanás, não satisfeito, ele se apresenta a Deus mais uma vez, e Deus diz: está vendo, eu falei a ti, tu me instigou a liberar que fizeste aquela coisa, mas eu te disse que ele não iria tropeçar, eu te disse que ele não ia murmurar, eu te disse que ele ia permanecer fiel, eu te disse que ele continuaria teocêntrico. E Satanás olha para ele e disse: claro, ele está saudável. Se ele está saudável, ele pode reconstruir tudo. Por vezes nós não falamos isso. Se temos saúde, o resto a gente consegue. Vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Me dá a saúde dele. Me dá a saúde dele. Porque eu tenho certeza que pele por pele, ele vai me dar tudo pela vida dele. E Deus diz: então vai. E naquele mesmo momento, Jó é ferido do último fiozinho de cabelo, se ele tivesse ou não, até a planta do seu pé, de feridas, de chagas, feridas que coçavam tanto que as mãos não eram suficientes. Ele precisava usar um pedaço, um objeto, para estar se coçando. Jó fedia, mas Jó continuou teocêntrico. Ele ouviu de uma pessoa que estava ao seu lado, que também estava sofrendo. Muitas pessoas julgam a mulher de Jó. Será que você não faria o mesmo se fosse a mulher dele? Vendo aquele homem sofrendo sem poder fazer nada, Jó olha para ela e diz: tu tá doida, tu tá falando como uma louca. Eu honrei Deus quando eu tinha tudo. Eu fui teocêntrico quando tudo estava muito bom. Quando eu estava empregado, quando eu estava com saúde, quando eu estava com dinheiro, quando estava tudo massa. E eu vou continuar da mesma forma quando tudo está difícil. E é interessante, queridos, que na nossa ótica atual, às vezes, esses papéis eles se invertem. Quando tudo está difícil, nós conseguimos chegar mais próximos de Deus. Mas quando tudo está muito fácil, o nosso ego, ele é inflamado, e eu começo a esquecer do meu Deus. Eu começo a achar que tudo que eu tenho são pelas habilidades e pelos dons que a mim foram conferidos. Eu começo a acreditar que tudo que eu sou e aonde eu cheguei foi por me acordar cedo, dormir tarde, não ter hora para me alimentar. E onde Deus diz que tudo isso é vão, se Ele não estiver edificando aquela casa,
que tudo aquilo é vão, se ele não estiver guardando a cidade, porque aos seus amados que ouvem a sua voz e praticam e vivem a verdadeira Páscoa, ele lhes concede deitar sobre o travesseiro e dormir um sono perfeito, tranquilo, o sono dos justos. Amados, a Páscoa que cada um de nós precisamos viver faz com que nós saiamos da prisão para a libertação, da amargura, do ódio, do ressentimento para o perdão, da indiferença para a empatia, da tristeza para a alegria, do orgulho para a humildade, do eu para viver o Deus. E o último ponto se encontra em Gálatas, capítulo 2, verso de número 20, que diz o seguinte: portanto, já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, a vivo pela fé. A fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amados, nesse domingo de Páscoa, a última passagem que iremos vivenciar, a última Páscoa que iremos estar aprendendo, e talvez logo em breve, ao sair por aquela porta, colocarmos em prática, é de fato passar da morte para a vida. É de fato passar de um momento de inerte, de um momento de coisas que não agradam a Deus, vivendo pela carne, para um momento de vida e vida em abundância. Amados, quanto mais nos distanciamos de Deus, mais vivemos a carne. E se vivemos pela carne, não é para Deus que estamos vivendo. Se vivemos para a carne, nós estamos mortos. Nós estamos apenas sobrevivendo aqui na terra. Nós estamos apenas vivendo um ciclo que começa pela manhã, acordando por vezes já atrasado para ir para o trabalho, porque já está cansado, e chega no trabalho e começa a trabalhar, e o trabalho está de maneira enfadonha, e chega na hora do almoço, você já está querendo que dê 5 horas, porém não 5 horas da segunda-feira, e sim 5 horas já da sexta-feira. É você chegar depois do seu trabalho cansado e já está imaginando no dia de amanhã que você vai ter que deitar cedo, você vai ter que organizar a casa de maneira abrupta, veloz, e que no outro dia você vai fazer isso, e no outro dia você vai fazer isso, e no outro dia você vai fazer isso. E a nossa vida, ela tem estado no automático. E passa dia após dia, passa ano após ano, e nada muda. Nós continuamos por vezes mortos. Não conseguimos viver em novidade de vida. Chegamos e afirmamos em dezembro: poxa, como esse ano passou rápido. Claro, você acordava na segunda querendo que a sexta já chegasse. Você acordava já com desejo que o dia se encerrasse, para que você viesse a dormir e no outro dia viver isso novamente. Deus não lhe chamou para essa vida, uma vida de exaustão, uma vida de privação, uma vida de renúncia para com Ele
Deus não te chamou para permanecer morto. Morto tu estavas enquanto estavas no mundo. Deus te chamou para que eu e você tenhamos vida. Mas a vida, ela precisa ter uma passagem. Eu preciso esquecer aquilo que eu fazia para poder viver aquilo que Deus quer que eu faça. Amados, e quando eu afirmo isso, eu não estou dizendo para amanhã você chegar no RH e dizer: tá aqui minha azulzinha, dê baixa, que agora eu vou viver lá na igreja com o pastor Johnny. Vai trabalhar que nem um condenado aqui, viu? Vai sair do carcereiro, vai cair na mão do chaveiro. Queridos, eu não estou falando isso. Eu estou falando que eu e você precisamos viver a passagem que faz com que eu deixe essa mornidão para estar quente, vivificado pelo Espírito Santo de Deus, tendo uma vida de comunhão com Ele, tendo uma vida devocional com Ele, indiferente do que você esteja sentindo e do que você esteja pensando, porque Deus, Ele não tem nada a ver com essa situação. Muitas vezes eu estou triste, mas estou triste porque gastei demais e não consigo fechar as contas. Muitas vezes eu estou triste porque tive que fazer uma ponte de safena, mas eu não lembrei que comia atabalhoadamente. Muitas das vezes eu estou triste por determinadas situações, mas eu não me lembro daquilo que Deus falou outrora comigo, e agora apenas eu estou colhendo aquilo que eu plantei. Então esteja satisfeito, porque dentro dessa situação Deus ainda está contigo, e o problema não é dele, o problema é meu e seu. Queridos, precisamos viver essa passagem, porque se você está tristinho, fale com Deus. Se você está felizinho, fale com Deus. Se você está desempregado, fale com Deus. Se você está empregado, fale com Deus. Se você está com um biquinho, fale com Deus. Se você não está com um biquinho, fale com Deus. Se você está doente, fale com Deus. Se você não está doente, fale com Deus. Queridos, essa passagem, ela precisa ser vivida por cada um de nós. Às vezes achamos que fazemos favor para Deus. Às vezes achamos que fazemos coisas extraordinárias para Ele. Infelizmente não é assim. E Ele não quer que você faça muito não. Sabe o que Ele quer? Um coração humilde. Coração quebrantado, um coração que reconhece que sem Ele nada pode fazer, um coração que aprende em meio às dificuldades como viver, um coração que medita na palavra de dia e de noite e é alegre por conta disso, um coração que em meio às aflições sente alegria, não porque é masoquista e gosta de sentir dor, mas porque sabe que o Redentor está vivo e que no momento certo Ele vai se levantar. Esta é a verdadeira Páscoa. Esta é a verdadeira Páscoa que eu preciso viver. Essa é a verdadeira Páscoa que eu preciso colocar em prática, porque antes disto chegar para vocês, chegou para mim. Onde eu preciso de libertação, onde eu preciso de perdão, onde eu preciso de empatia, onde eu preciso de alegria, onde eu preciso ter humildade, onde eu preciso ser teocêntrico e onde eu preciso ser vivificado. Porque eu, mediante a vocês, eu sou o pior que tem. Se o Espírito Santo não estiver segurando a rédea da minha vida, o volante do meu carro, eu capoto. E eu sei disso.
E é por isso que eu não quero deixar de estar do lado dele. É por isso que eu não quero deixar de andar com ele. É por isso que eu desejo e escolho e vivo e continuo vivendo e tentando e errando e acertando e errando de novo e depois errando, mas praticando esta Páscoa, vivendo esta passagem da morte para a vida. Amados, que nessa Páscoa estejamos empregando o nosso coração a vivê-la de fato, não permitindo-nos ficarmos mais um só segundo sem passar de meros seguidores que acompanham Cristo no momento que lhe convém, para sermos de fato seus discípulos, desejando assim cada dia mais passar pelos relacionamentos, pelo acolhimento, pela intercessão, pelo zelo, pelo ensino e pela solicitação. Que venhamos a desejar cada dia mais passar do momento de estagnação para um momento de viver o que Deus Ele preparou para você e para mim. Queridos, glórias a Deus. Ele é o Senhor e a sua verdade sempre vai reinar. Que em todos os dias restantes aqui nesse plano, todos os dias que restam para mim e para você, nós venhamos a glorificar o nome de Jesus, esse santo nome, assim como é feito nos céus, aqui na terra. Que o nosso Deus seja exaltado no seu coração, e que através da sua palavra nós venhamos a passar e viver essa Páscoa. Que Deus abençoe os amados. Medita.